Como eu falei para vocês, quando eu apresentei o primeiro modelo de neurônio, tá? A gente precisa de uma função de ativação. Essa função de ativação, ela pega as entradas ponderadas, ou seja, a entrada multiplicada pelos pesos, e ela vai adicionar uma não linearidade no modelo, que vai permitir que ele aprenda de maneira mais rápida e melhor. Não irei explicar por que isso acontece. Não a ideia desses vídeos, mostrar a teoria por trás do funcionamento de uma rede neural. Então, se você quer entender a teoria por trás do funcionamento de uma rede neural, ver passo a passo como é que funciona o caminho forward, né? Progredindo para frente ou o caminho progredindo para trás, e como é que funciona o treinamento, tudo isso, a gente pode fazer depois um outro vídeo, mas não esse, tá? Existem vários tipos de função de ativação. Tem a Hello, a Sigmod, Softmax. Cada tipo dela vai se adequar a um tipo de problema. Eu não vou mostrar as equações dessas funções de ativação. Eu devia ter colocado, pelo menos, aqui do lado o gráfico delas, né, para mostrar como elas funcionam, mas vocês conseguem achar rapidamente. E eu acho em outro vídeo eu me dedico a mostrar melhor o funcionamento e a teoria por trás disso aí. Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Primeiro começar com um exemplo de regressão simples, é aquele exemplo que eu falei para vocês de você prever qual o preço de casas, né? Usando 13 parâmetros de entrada, e a minha saída vai ser um número real, um número real escalar, tá? Então esse código eu já mostrei antes, né? O mesmo código anterior, mas tem uma diferençazinha aqui. Qual a diferença? Né? Se você olhar aqui, ó, eu estou usando o modelo sequencial, né? Então eu importei aqui sequencial, importei dance, Relu, que é a minha função de ativação. E aí eu crio a classe sequential no meu model e vou adicionando camada por camada. Na primeira camada de entrada com 10 nós, o formato das entradas de 13 parâmetros. Aí eu adiciono uma camada de ativação Hello. Depois adiciono a camada oculta e em seguida Hello. Depois a camada de saída 1. E aí eu chamo esse model summary, ele vai imprimir na tela um resumão dos parâmetros, né, desse modelo. Existe outra forma de fazer? Existe uma forma mais sucinta, né? Esse shorthand notation que ele chama aí, né, de você fazer isso, né? Que é que ele mudou aqui, ó. Quando eu faço add, né, eu adiciono a minha camada dense e eu passo como parâmetro qual é a ativação dela. Então eu não preciso adicionar a camada de ativação manualmente, né? Eu coloco aqui nesse parâmetro activation, passo o relu, ele sabe que vai ser a camada de ativação, né? A função de ativação vai ser relu, ele faz isso nas duas camadas, na de entrada e na oculta, né? Então é mais fácil fazer assim, se escreve menos. Uma coisa que é interessante, que a gente não viu ainda a parte de treinamento, tá? Mas é preciso fazer o treinamento da rede, né? E para treinar a rede, a gente precisa de um otimizador, esse optimizer, né? Então esse optimizer, basicamente, quando você faz a propagação backward, né, de trás para frente, né, então eu tenho duas fases, né, na execução da minha rede. Uma fase que os dados eles passam de camada por camada e geram uma predição, geram um resultado. E eu tenho uma fase que vai de trás para frente, que aí eu pego o erro, passo para uma função custo, né, uma loss function, e aí eu vou atualizar os pesos da rede. Porque a ideia, né, da rede neural é que esses pesos, em conjunto com as funções de ativação, né, eles possam prever a saída. Só que, como é que eu começo os pesos? Né? Quais são os valores desses pesos? A gente não sabe. Então, a gente tem que fazer um processo de treinamento, que a gente vai passando os dados, vai verificando o erro, e eu tenho esse optimizer, que é uma função que vai ajustar os pesos, ou seja, os parâmetros da rede, para minimizar o erro. A ideia é que esse optimizer ele encontre algum local ótimo, né? Um ótimo local ou um ótimo global, se tiver sorte, que minimize essa função erro, né? Então, para fazer isso, né, a gente tem esse método compile, né, que a gente vai adicionar, e aí durante o treinamento ele vai fazer esse ajuste dos pesos, como eu falei, para minimizar o erro. E aí tem vários métodos para calcular o erro, né? Um deles é esse mean square error, né? O erro mínimo quadrático. E existem vários tipos de otimizadores, né?
E esse RMS Prop é um deles, né? Então vocês vão ver aí ao longo dos exemplos que vai aparecer. Eu não vou entrar em detalhes nas funções que calculam o loss e nem nos otimizadores, tá? Então a gente vai partir, né? Talvez eu faça isso em algum vídeo pela frente, mas a gente vai partir que eles existem, que a gente vai utilizar, vou mostrar mais ou menos quais são os que se adequam para cada exemplo.